Olá, bem-vinda! Eu sou Samantha Stoff e eu estou aqui muito feliz hoje por saber que você conseguiu chegar até aqui ao nosso curso online. E hoje vamos aprender técnicas de organização. Vamos lá? A importância de ser organizada. A organização é um fator essencial na vida do ser humano. A organização produz maior agilidade, praticidade, menos estresse e maior qualidade de vida. Organização não é luxo, organização é uma necessidade. Ser uma pessoa organizada e ter uma casa em ordem são dois fatores que vão contribuir muito para a sua organização do seu dia a dia. Você pode começar fazendo pequenas organizações durante o seu dia, facilitando assim e muito a sua vida. Como se inicia a organização? A organização se inicia através de um processo mental. A pessoa naturalmente organizada, ela produz mais, o dia dela é mais rentável, é mais produtivo e, consequentemente, ela acaba tendo mais tempo. Como a organização é um processo mental, isso é uma coisa que precisa de planejamento. Então, você precisa planejar como vai ser essa organização. Até porque cada parte do seu dia a dia pode ser melhor distribuído, pode ser melhor aproveitado. Então, a primeira coisa que você pode fazer para começar essa organização, você pode se planejar. Então, primeiro passo, tire alguns minutos para poder fazer essa organização. E nesse tempo, seja específico, fique só para fazer isso. Tente evitar um pouquinho de telefone, outras coisas que possam chamar ou dividir a sua atenção para isso especificamente. Então, reserve um tempo específico. 2, você também pode fazer assim, determine o que você vai organizar naquele momento. Então, se for aquela sua gaveta de malhação, se for a sua prateleira do armário, se for uma estante de livros, determine, coloque um começo, um meio e fim. Trace uma meta, isso vai ajudar bastante na sua organização. Quando aquele tempo acabar, planeje um tempo para isso, né? Então, você pode perfeitamente comprar um timer desses que a gente encontra nessas lojas de R$1,99, lojas de coisas para casas, e aí programe esse timer para 20 minutos, para 15 minutos e fixe nisso. E aí, se nesse tempo você conseguir fazer essa organização, olha, você já está meio caminho andado. Até porque cada coisa tem o seu lugar dentro dessa mesma organização. Então, quando você consegue fazer esse planejamento de tempo mentalmente, né, e depois executando, isso já fica muito mais fácil. E aí, então, planeje. Coloque esse timer lá para você fazer essa organização pontual, desses 15 minutos. Tente, se exercite, você vai conseguir. É fácil. Benefícios de você ser organizado. Por que ser organizado? Bom, quando você é organizado, você encontra as coisas com mais facilidade. E aí, encontrando coisas com mais facilidade, você para de ficar procurando as coisas. E isso é uma parte que toma muito o seu tempo. Então, você tem uma economia processual muito grande. Você tem uma economia de tempo, uma economia de energia. Facilita na manutenção da limpeza, aumenta o teu espaço útil e mais, começa a sobrar mais tempo para você se dedicar a coisas e pessoas que realmente importam para você. Benefícios dessa organização. Nossa, quando está tudo organizado, fica uma imagem agradável de um lugar organizado. Você começa a ter essa percepção, você entende onde as coisas estão e para de ficar procurando as coisas, perdendo mais tempo. Em função disso, menos estresse, menos irritação, mais alívio, né? Mais paz, você tem um ambiente mais favorável para você e mais qualidade de vida, sempre. Qual é essa representação da organização? Em geral, a bagunça representa 40% do trabalho que nós temos em uma casa. Cerca de 80% da bagunça ela é resultado de alguma desorganização. Essa desorganização ela pode ser pontual. Às vezes ela tem um motivo específico. Por exemplo, você acabou de se mudar, uma pessoa que veio morar na sua casa, um nenenzinho que acabou de nascer. Enfim, você precisa identificar quais são os pontos que te levaram a deixar o ambiente com essa bagunça ou um atual desencontro de informações. Você é organizada? Faça o teste, o link está aqui para você. A vida é curta. E o que isso tem a ver com organização? Tudo. Eu acredito que o ponto-chave da organização
é ganhar mais tempo, espaço e energia para a gente se dedicar às coisas que realmente interessam e importam. Dona Smiley. As diferenças de arrumar e de organizar. Você sabe qual é a diferença de arrumar e de organizar? Não? Você já parou para pensar que existe uma diferença? Muitas pessoas acreditam que não existe, que isso na realidade é uma coisa só. Mas existe. E hoje nós vamos perceber qual é a diferença. Quando você arruma, você faz uma coisa subjetiva, é pessoal. Eu coloco do meu jeito, como eu gosto. Quando você arruma, é uma coisa que todo... Então, nem todo mundo vai entender muito ou domina essa técnica. Então, nem todo mundo vai entender, porque é uma coisa que você fez do jeito que você gosta, do jeito que você entende. Quando você organiza, todo mundo entende, porque é uma coisa que tem lógica, ela tem começo, ela tem princípio, meio e fim. Então, está do menor para o maior, do mais fino para o mais grosso, do liso para o estampado, segue um degradê, pronto. Então, quando organiza, você está fazendo uma coisa que é mais lógica. Quando você organiza, fica ordenado, fica funcional, fica mais claro. É uma solução técnica para aquela coisa. E quando você arruma, não. É uma solução mais pessoal, é mais subjetivo, é uma coisa mais, às vezes, estético. Sabe, às vezes, quando a empregada, às vezes, acaba arrumando o seu armário, então ela coloca tudo assim, né, para dentro, fecha a porta, mas ninguém pode abrir, porque senão cai. É mais ou menos para isso. Então, você, às vezes, chega no quarto, o quarto está até esteticamente perfeito, né, limpo, organizado, mas se você abrir o armário, as coisas até caem na sua cabeça. Então, teoricamente, seria essa a diferença e é isso que a gente acaba fazendo na prática quando você não tem técnicas e métodos. Mas hoje você vai aprender isso agora e vai ser fácil. Então, como a gente começa, então, a organizar, quais seriam, então, esses processos, quais seriam essas etapas dessa organização? Bom, primeira coisa que você vai fazer é esse planejamento, como eu falei para você. Você precisa se organizar. Bom, hoje eu vou tirar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do meu tempo para poder fazer essa organização. Então, eu vou fazer então um descarte. E nesses 20 minutos não tem telefone, não tem criança chorando, não tem vizinha me chamando, não tem mídia, não tem nada disso, ok? Rede social, vamos lá, eu vou me planejar. 20 minutos eu vou fazer essa organização. Então, preciso fazer um descarte de algumas coisas. Óbvio que nem todas as coisas você vai fazer um descarte. Tem coisas, por exemplo, que são coisas de recordação, coisas que pessoas que te entregaram, pessoas que você não tem mais contato. Sabe, às vezes aquela coxa que a vovó fez para você, uma blusa que você ganhou, um anel, enfim. Então, às vezes são coisas sentimentais que você não precisa jogar fora necessariamente. Mas você pode pelo menos tirar, ok, daquele seu dia a dia. Um vestido de um casamento que você não usa todo dia, um vestido de noiva, ele não precisa ficar no seu dia a dia, ali ocupando o espaço da sua roupa, do seu dia a dia, de trabalhar, de sair, enfim. Então, ele pode perfeitamente ir mais para cima do armário, ele pode subir. Então, a primeira coisa que você pode fazer é esse planejamento. 2, esse descarte. Esse descarte, na realidade, ele também pode ser comparado a uma grande triagem. Então, eu posso separar o que eu vou jogar fora, que não me interessa mais, o que não está num estado muito bom. 2, coisas que não me interessam, mas que estão em estado bom e eu posso fazer uma doação. 3, eu posso fazer uma terceira parte, coisas que são do futuro. Por exemplo, eu estou fazendo uma dieta e agora eu tenho planejamento, eu tenho uma meta, um objetivo de emagrecer X quilos. Então, eu vou guardar porque eu sei que essa roupa vai entrar em mim, né? Isso vai ser útil para mim daqui a tanto tempo. Ou então, meu filhinho ganhou essa roupa de aniversário e ainda não cabe nele. Eu vou guardar isso para o futuro. Então, eu posso também trabalhar com essa alternativa. Posso fazer um descarte, uma triagem da seguinte maneira. O descarte, o lixo, o que eu vou guardar, que é recordação, e uma roupa do futuro. Pronto. Seria uma boa parte. E aí, naturalmente, quando você tirou limpou essa gaveta, resolveu, né, isso, você já pode fazer uma limpeza dessa sua gaveta, né? Você vai descobrir um monte de outras coisas que provavelmente estão lá embaixo. E aí, você fez isso, o que sobrou dessa gaveta? Agora você vai categorizar.
Então agora a gente começa separando e aí começam as primeiras técnicas, os primeiros métodos para a sua organização ficar mais fácil. Bom, categorize, ou seja, separe por tipo, por família. Então eu posso categorizar da seguinte maneira: essa roupa aqui é minha roupa para malhar. Essa minha roupa aqui é minha roupa de pijama, é a roupa que eu vou dormir. Essa roupa aqui, não sei se você separa ou não, é minha roupa que eu vou ficar em casa. Essa aqui é minha roupa que eu trabalho. Essa aqui é uma roupa para um evento, para a noite. Separa por categoria. Identifica. Você pode colocar uma etiquetinha. Você pode comprar uma etiquetadora e colocar uma etiqueta. Fica muito fácil nas gavetas. Também você pode comprar aquela etiqueta fácil que você encontra em qualquer papelaria. Colocar uma canetinha e colocar objetos de escritório, né? Material escolar. E aí, conforme for o manuseio, o seu dia a dia, você pode começar a fazer uma manutenção disso. Ou com uma periodicidade muito grande, ou uma coisa mais curta, dependendo da quantidade de pessoas que mexem nisso, do acesso que você tem a essas gavetas que foram organizadas. Bom, então aí a gente começa falando então da melhor parte, que quando você começa a falar de delimitação de espaço. E aí uma coisa muito fácil que fica para a gente delimitar espaço seriam através de nichos. Ou seja, um lugar muito fácil que tem bastante nicho é a cozinha. E agora a gente começa falando sobre organizar a parte fria da casa e nós começamos falando então sobre cozinha. Nada melhor do que uma cozinha bem organizada. Se você tem esse tipo de cozinha que você está vendo agora aí, está muito fácil para você, porque essa é uma cozinha cheia de espaço. Mas se você não tem esse tipo de cozinha, então você pode precisar de alguma coisa de material organizador e eles são uma boa solução para você organizar. Vamos lá? Quanto material organizador diferente e ele pode ser usado das melhores maneiras possíveis. Então eu vou começar falando sobre meu amigo Gavetex. Muito legal. O Gavetex. O Gavetex, ele pode ficar em várias prateleiras, dando suporte e apoio para você organizar várias coisas. Ele pode ir na sua despensa, ele pode ir na sua prateleira do seu quarto. O Gavetex, você pode organizar ele de várias maneiras, colocando os produtos aqui ou colocando os cestos também nele. E aí ele entra nessa prateleira daqui. Esses cestos, você tem cestos com tampa, cestos sem tampa. Dessa maneira você organiza, encontra, ainda pode colocar a sua etiquetinha para você poder verificar e nunca mais perder seus itens, grandes, pequenos, ou seja, Gavetex e pote organizador, uma boa solução, dá para organizar bastante coisa. Use a sua criatividade. Material organizador. E hoje nós estamos falando sobre cestos. Vários cestos diferenciados do mercado. Então você pode comprar desses que são maiores, mais larguinhos, desses que são tradicionais. E aí qual é a facilidade? Bom, eu procuro sempre trabalhar com esses que são transparentes, porque eles são fáceis de ser limpos. Tem esses furinhos, esses também, mas esses em geral eu consigo usar na casa toda, porque ele é bem retangular e ocupa menos espaço. Esse amigo também eu consigo, ele tem uma facilidade. Como ele tem essa barriga, você consegue encaixar e ele mesmo apoia, ó. Ele apoia em outro, entendeu? Então, se eu tenho dois cestos do mesmo tamanho, eu posso rodar, ele é assim, né? E um encaixa no outro, com muita facilidade. Então, cesto organizador, fácil de encontrar, barato e uma boa solução para você organizar aí na sua casa. Esse cesto, essa família em especial, ela vai na área de serviço, na cozinha, no banheiro. Bastante coisa dá para trabalhar com essa família. Esse pessoal aqui eu gosto de trabalhar na área de serviço e também despensa. Organizando o café da manhã. Você já percebeu que a maior parte das vezes aquela correria se dá na parte da manhã? Então uma boa dica para você começar organizando essa cozinha, porque nós estamos falando de cozinha, é organizando logo de manhã, logo essa bandeja do café da manhã. E aí eu vou recomendar para você esses organizadores. Eles podem fazer toda a diferença na sua cozinha. E você sabia que algum desses organizadores também podem ir na sua geladeira? É isso mesmo.
Esses organizadores podem entrar direto na sua geladeira. O que isso te facilita? Em muito. Facilita porque aí você pode colocar, em vez de você ficar procurando a bandeja, em vez de você ficar procurando a manteiga, o queijo, a geleia, você coloca tudo em um único organizador e tira aquela bandeja específica e coloca ela na mesa. Então, com o auxílio desses organizadores, pode ficar muito mais fácil para você. Sempre que você for fazer alguma refeição, o café da manhã ou até mesmo esse almoço, procure ter esses itens bem perto dessa mesa que você vai fazer essa refeição. Então, se você tem o hábito de fazer esse almoço ou esse jantar, ou até mesmo esse café da manhã, essa toalha, esse guardanapo, isso deve estar alocado próximo a essa mesa, evitando assim que você percorra uma distância entre essa mesa e o local onde isso vai ser servido. Então, se você tem esse hábito, procure facilitar dessa maneira. Gavetas na sala, imóveis, às vezes vão facilitar bastante para você poder organizar da melhor maneira possível. Você pode perceber aí que as xícaras estão empilhadas de maneira errada. Claro, porque nós não empilhamos xícaras. Isso é proibido. Nessa foto menor, você também vê uma segunda alternativa, se é possível, né? Porque eu já falei que não é para você empilhar xícaras, porque nós não empilhamos xícaras. Então, qual seria a solução mais fácil para você tratar as suas xícaras? Poxa, você pode fazer várias. Você pode comprar aqueles ganchinhos naquelas lojas de ferragens, isso é muito barato. E se você tiver um bração ou então um marido legal que possa apoiar para você, coloca aqueles ganchinhos e ele já tem aquele próprio biquinho que vai entrando e ele mesmo se fixa e aí você coloca toda a xícara no aéreo e aí você fica com a prateleira vazia para você colocar outras coisas. E hoje em dia também você vai encontrar fácil nas lojas de organização vários tipos de acessórios que podem segurar essas xícaras. Esse é um bom exemplo de como as xícaras ficam. Fica lindo. Esses também são organizadores de xícaras. Esse modelo fica preso na prateleira. Mas se você não quiser furar a sua prateleira, nós também temos vários outros modelos que não furam. Então agora nós começamos a falar das taças. Sempre que você estiver organizando um louceiro, você vai organizar esse louceiro da seguinte maneira. Faça por família. Então, por exemplo, você tem um modelo de taças. As taças vermelhas, as taças que o pé faz em um biquinho, as taças que são desenhadas por dentro. Então, separe por família. E aí, essa família, por exemplo, das taças vermelhas. E agora eu vou separar dentro dessa família toda a categoria dela. Então, eu vou separar a taça do conhaque, a taça de água, a taça de vinho tinto, a taça de vinho branco, a taça de champanhe. Pronto. Faça uma fileira indiana. Nunca misture na mesma fileira dois tipos de taça. Até porque você precisa entender que a primeira taça até a última representa o mesmo tipo de taça. Então, coloque sempre assim. Se você puder fazer, se você tiver espaço, né, não sei, na sua prateleira e fazer sempre essa crescente no tamanho das taças. Isso também facilita muito. Então, separe por tipo, por família e por categoria dentro da família. Fica bem fácil. Esse foi um outro exemplo de louceiro. Nós também colocamos por família. Percebe? São fileiras indianas das mesmas coisas. Outra sugestão para um bar mais informal, um churrasco, uma coisa mais ao ar livre. E aí começamos a falar das canecas, as garrafinhas de malhar, daquelas coisas que são mais compridas no seu dia a dia. Eu sei que isso não deve acontecer na sua casa, né? Hoje em dia está uma febre dessas garrafinhas de malhação e garrafinhas de casas de festa. Você já pensou como seria uma boa maneira de eliminar algumas? Bom, você pode começar tirando as que são em excesso, né? Se você tiver umas 7 garrafinhas, já está de bom tamanho. Provavelmente uma por dia, né? Faça uma triagem. Tente colocar também as maiores para cima e as menores para baixo. Ou aquelas que você usa mais ou usa menos. Faça de acordo com o seu uso. O uso ou a frequência, isso pode ajudar bastante. Nós falamos sobre as taças, né? Sobre os copos. Dessa maneira fica mais fácil, da menor para maior. E aí você começa a usar vários tipos de organizadores. E esse é um bom organizador. Um organizador que divide a sua prateleira. Porque ele é um organizador que gera um segundo espaço
por isso ele tem o nome de segundo andar. Esse é um estojo muito fácil, você pode encontrar em vários sites de artesanato, um estojo que a gente organiza louça fina. Eu não estou falando daquela louça do teu dia a dia, que você usa toda hora, mas sabe aquela louça que você usa em ocasiões especiais? Natal, encontros com a família, pronto. Esse é um bom estojo para você poder organizar louça fina. E talher também. Você sabe que talher de prata, ele deve ser guardado sempre em estojos de feltro? Ou é por isso que quando ele vem, quando você compra um, ele vem naquela caixa fechada, ele é forrado de veludo. É para evitar a oxidação dele. Esse é o estojo que eu falei. É um estojo especial de filtro. E aí quando você organiza a cozinha, se você tiver um bom marceneiro, ele pode te dar uma ajuda boa. Essa é uma boa alternativa. Nós colocamos os talheres na diagonal, porque aí você conseguiu organizar os talheres que são maiores. Eu mostrei naquela hora vários tipos de organizadores e esse outro organizador também é muito prático. Esse é um organizador para talher, se você não tem esse marceneiro amigo. Essa é uma boa solução para você organizar as suas facas. E você pode encontrar isso fácil pela internet, compra. E aí começamos a falar de uma segunda parte da dor de cabeça, que são as panelas. E aí muitas pessoas me perguntam o que fazer com as panelas. Hoje em dia você já encontra fácil nessas lojas que vendem material de organização, vários tipos de suportes para as tampas. E aí as tampas então podem ficar organizadas nesses suportes. O ideal mesmo é que cada panela fique com a sua própria tampa. Mas aí você vai me dizer, poxa, Samantha, eu não tenho um lugar, um dispenser ou então uma gaveta que seja tão grande assim. E aí então você pode colocar então as tampas nesses organizadores. Eles podem ficar junto, né? Fixados nas portas dos armários. Ou também a gente tem essa segunda opção. Pronto. Esse ganchinho é muito fácil e você encontra isso fácil também nas casas de ferragens. Você vai precisar de um pouco de engenharia aí para você. Na realidade não é tanta engenharia, é só você fixar isso na porta do seu armário, ele se move e aí você fixa isso através desse gancho único, cada panela. Você percebe aí nesse vídeo, nessa foto, que você não tem tampa, estão só as frigideiras, as panelas com as próprias tampas. Ou, se você encontrar fácil também, são prateleiras retráteis. E aí você pode colocar cada andar das coisas, as panelas, com as próprias tampas, em prateleiras retráteis. Esse é um bom organizador de panelas e de formas e tabuleiros para bolo. Você já encontra fácil. Hoje em dia está muito fácil organizar, gente. Quando eu comecei a fazer organização, há 5 anos atrás, e não existia material organizador. Hoje em dia você tem várias lojas que podem organizar e também se você não encontrar numa loja perto da sua cidade, dá uma googada que você vai encontrar online, tem várias lojas vendendo isso. Esse é aquele fixador que eu falei, você pode colocar em portas, mas esse, se você tiver um marido legal, esse você tem que comprar e você mesmo fixar na porta. Já existem uns que já vêm prontos e você só fica aquela beiradinha do lado de fora, já viu? Então, esse você precisa de força para colocar, mas também é uma boa alternativa para as tampas. Esses dois das duas fotos são os organizadores que eu mencionei, mais fáceis, que você já encontra fácil para vender. Então agora já que eu já falei de formas, vamos falar de Marinex. Por acaso na sua casa é a casa dos Marinex redondos? Não, né? Então nós vamos combinar. Isso é secreto. Nós vamos fazer uma limpa em tudo que for redondo na sua casa. A partir de agora, desse momento agora do curso, para frente, você vai começar a eliminar, amiga, potes e tudo que for redondo da sua cozinha. Vai ficar o menos possível. Quando eu falo redondo, lógico que tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Tabuleiro de pizza, né? Mas isso também não vai na geladeira. Quando eu falo redondo, o que me preocupa são coisas que vão à geladeira. Até porque a sua geladeira não é redonda, é? Não, né? Já sei. Então, essas coisas que vão entrar na geladeira não podem ser quadradas. Ou seja, você tem que evitar ao máximo de colocar o redondo na geladeira. Assim como a gente não coloca prato. Não coloca não, né? Prato, né? Não. Então, assim como a gente não coloca prato, como a gente não coloca panela na geladeira, a gente tem que evitar colocar coisas redondas na geladeira. Na geladeira vai entrar o mínimo redondo possível. Por exemplo, a queijeira, né? Queijo Minas, não tem como, né? Então, isso é redondo e isso vai entrar na geladeira.
Então, isso vai entrar na geladeira e mais nada, o mínimo possível. Então, Marinex e pote Tupperware, nós vamos dar preferência agora a comprar os quadrados. E o que você vai fazer com aquele que é redondo, para não haver uma separação, um divórcio na sua família, até porque esse não é meu objetivo? Você vai começar a fazer um pequeno descarte. Vai doando, amiga. Sabe aquele dia que vai alguém na sua casa, aquele almoço? Você já sabe, já entrega para a sogra, para a cunhada, tudo no pote redondo. Porque já não vai voltar mesmo. E a partir de agora você não compra mais redondo, só compra quadrado. Combinado? E aí vai ficar muito mais fácil. Você vai ver que o quadrado ele ocupa menos espaço na sua geladeira e você consegue otimizar mais, porque aí encontra uma ponta com a outra, fica mais fácil de organizar, sobra mais espaço na geladeira. Então dê preferência a potes, marinex, tabuleiro, todo esse pessoal sempre assim, quadrado ou retangular. De preferência com tampa, também facilita muito lá na cozinha. E aí quando a gente está falando de cozinha, nós começamos a falar sobre os eletrodomésticos. Pense, se você tivesse um gavetão e você pudesse colocar todos os eletrodomésticos, não seria muito mais fácil? Legal? E se você não tem esse gavetão? Qual seria uma segunda alternativa? Como você poderia colocar esses eletrodomésticos num lugar que facilitasse? Então eu posso te dar uma seguinte dica. Se você tem uma bancada grande na sua casa, fica mais fácil. Você pode distribuir todos de uma vez só. E se você não tem essa bancada grande? Bom, e aí se você não tem essa bancada grande, como a maior parte da população, você vai ter que dividir isso. E vamos então dar uma prioridade para isso. Coloque sempre à sua vista aquelas coisas que você mais usa. Então, por exemplo, o mixer que você faz vitamina, não sei se esse é o caso. A batedeira, é isso? Você faz muito bolo na sua casa? A torradeira, o grill, a cafeteira do Nespresso do seu marido. Se são essas coisas que são a sua prioridade, tente colocar todas o mais próximo possível de você, evitando que fiquem coisas isoladas em ilhas na sua cozinha, tá? Dessa maneira como você vê nas fotos. Até porque se você precisar pensar em algum lugar para colocar tudo, fica tudo centralizado num lugar só. Eletrodomésticos. E aí, você pode guardar esses eletrodomésticos às vezes, se você não usa muito, lá na sua despensa. Sabe aquela fritadeira que às vezes você só usa em dias de festa? Pronto. Lá pode ser um bom lugar para você guardar ela na sua despensa, junto com as coisas que você não usa muito ou que não não faz parte do teu dia a dia, enfim, como a gente pode ver aí na nossa foto. Organizando a geladeira. E aí, como eu estava falando mais cedo, a geladeira às vezes é motivo de briga na sua casa, agora ela vai parar de ser. Então, primeira coisa que você pode fazer, tire as coisas redondas da sua geladeira, né? 2, coloque só coisas quadradas, Marinex quadrado, pote Tupperware quadrado, retangular, isso vai facilitar bastante. Se você conseguir categorizar as coisas na sua geladeira, por exemplo, através desse exemplo que nós estamos vendo na foto, a pessoa colocou vários cestinhos organizadores na geladeira. Isso ajuda bastante na organização e na delimitação do espaço. Bandejas organizadoras, elas também fazem muita diferença. Esse organizador de geladeira, ela fica numa faixa mais ou menos entre 50 e 70 reais, é mais ou menos aqui no Rio a média de preço dela. Quer dizer, não é um organizador barato, também não é tão caro, mas ajuda bastante na geladeira. Então, esse organizador de geladeira, você pode encontrar pela internet também. Você precisa só colocar aquelas palavras-chave: organizador, geladeira, acrílico. Dá uma procurada na internet que você pode encontrar na loja um preço mais acessível. Organizadores de cozinha. São exemplos de organizadores de cozinha. Esses potinhos transparentes são muito úteis. Esses também podem fazer parte da sua despensa. Vamos falar agora dos potes de cozinha. Você tem muito pote de cozinha em casa? Já sei, não é você, é sua amiga. Sua amiga tem aqueles redondos, né? Mas você já falou para sua amiga que os redondos não mais. Então agora nós vamos ficar só com os quadrados? Não é isso? Legal. Pote só quadrado ou retangular. E aí como é que a gente guarda o quadrado ou retangular? A gente sempre procura guardar esse quadrado ou retangular sem tampa. Esse aí da foto tá com tampa, gente, mas esse é novo, tá legal? Agora, aquele que você já começou a usar tem que ser sem tampa. Sabe aquele pote de sorvete daquela marca que todo mundo compra? Quando o sorvete acaba, o que fazer
com aquele pote bendito de sorvete. Simples, eu tenho a solução. Ele serve para guardar as tampas. Tampas de quê? Tampas de tudo. Tampas dos seus potes. Então você coloca um pote dentro do outro e coloca todas as tampas dentro do pote de sorvete. Ah, entendeu? Fácil, né? Entendeu? Agora simples, você pode organizar os potes dessa maneira. Então a melhor solução, substitua os velhos potes de plástico por potes de vidro. São os ideais. Mas se você tem muita criança na sua casa, ou se na sua casa deve ser igual a minha, racha pote que é uma facilidade, né? Então você acaba comprando aqueles de plástico que fica mais caro. Fica mais barato, né? A manutenção. Quer dizer, acaba na realidade saindo quase o mesmo preço, porque você acaba sempre comprando o pote de vidro. Ele é mais higiênico e ele dura mais. Então, falando sobre despensa. Na sua despensa, como é que é a sua despensa? Vamos lá, a sua despensa pode ser organizada, a sua despensa tem solução. Vamos começar organizando a despensa da seguinte maneira. Antes de você fazer aquela sua compra de mês, coloque as coisas, faça uma lista, uma listagem, né? Dá uma olhadinha, passa os olhos lá e vê o que está faltando, o que tem, o que não tem, para quando essa compra nova chegar, você ter aquela brilhante ideia que todo mundo tem, né? Coloque sempre o item mais novo, ou seja, aquele que você acabou de comprar, para trás. E o mais velho, para frente, para você consumir, senão acaba vencendo e você não consome. Claro, isso não precisa falar, você já sabe, eu já sei. Mas isso faz muita diferença. Às vezes, quando eu chego na casa de clientes, eu canso de fazer, às vezes, bolsas e bolsas de coisas que estão vencidas. E isso é muito comum. No dia a dia, na correria, isso acaba passando e você nem percebe. Então, dê prioridade às coisas que já foram compradas, às coisas que já são antigas e às coisas mais novas. Isso faz toda a diferença. Coloque os rótulos assim, faça uma organização, fica bacana. E aí, vamos lá. Latas. Evite colocar as latas ou muito em cima ou muito embaixo. Eu vou explicar por que o muito embaixo. O muito embaixo tá fácil, né? A sua secretária pode jogar aquela água, você pode jogar aquela água no dia que você está com pressa lavando a cozinha, e aí começa a pegar água na lata, a lata da ferrugem, e aí depois de um tempo isso pode acabar oxidando, e aí estraga de qualquer maneira, ou contamina aquele alimento que está naquela lata. Em cima a gente pode ter aquele velho problema, né? Vazamento da casa de cima, você não vê, e aí quando você vai olhar aquela lata, já era da mesma maneira. Então assim, atenção às latas. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Coloque sempre, veja assim a data de validade e tente separar conforme for essa sua dispensa. Eu não sei se você vai ganhar no volume, se você vai ganhar na extensão, na profundidade da sua prateleira, mas essa é uma boa dica. Fazer sempre fileiras indianas da mesma categoria. Então, se você tem várias unidades do mesmo item, por exemplo, vários de creme de leite, vários de leite condensado, sempre assim, agrupe por famílias, categorizando. Uma prateleira só de salgado, de coisas doces, de coisas salgadas, uma prateleira só de biscoitos, ou você pode deixar uma prateleira mais baixo só para as crianças, coisas que elas mesmas já têm acesso, e aí, obviamente, fica mais fácil, eles não precisam ficar pedindo para você pegar, enfim, várias soluções. Você pode etiquetar as prateleiras assim. Por exemplo, se você faz dieta na sua casa e você pode fazer uma prateleira, então só para você, coloque o seu nome, Leonardo. Pronto. Então você já sabe que aquela prateleira toda são das suas coisas específicas de dieta. Alguma coisa assim facilita bastante. Percebe? Coloque sempre os itens em cestas organizadoras. Essa é uma segunda dica muito fácil. Dá uma olhada nessa foto. Coisas pequenas como sachê de temperos, gelatinas, para quem usa caldos de comida para preparo instantâneo, essas coisas assim são pequenos e leves demais, ficam caindo assim, fica muito molenguinho. Então, se você coloca num cestinho organizador, ele fica em pé, mais fácil de você manusear. Até mesmo as coisas que são maiores, sacos de açúcar, sacos de feijão, eles ficam mais fáceis de serem visualizados se eles estão em cestinhos. É experiência, já fiz isso de vários tipos e essa foi a melhor forma que eu encontrei. Outro exemplo de uma boa despensa organizada
Essa dispensa foi usado o aramado. O aramado também ajuda bastante a você organizar. Às vezes você não sabe como organizar essa cozinha com essa dispensa. Tem um espaço muito grande e o aramado às vezes pode sair mais barato do que você fazer módulos e módulos de madeira compensado e outras coisas assim. Você mesmo pode comprar, seu marido mesmo pode furar a parede e pronto. Você regula de acordo com a sua preferência, de acordo com aquilo que melhor lhe convier. Fica muito fácil. Cremaleira com prateleiras, você pode fazer isso para dispensa, para área de serviço. Ela tem várias soluções. Ela pode ser adaptada a qualquer meio. Facilita muito. Você pode comprar e adaptar num lugar que fica mais fácil para você. Área de serviço. Uma boa sugestão para a área de serviço é a nossa amiga cremaleira e a sua gaveta cromada. Você pode colocar ela ou então aproveitar o espaço que você já tem através de outras sugestões. Pode ser prateleiras de madeira, pode ser cestos organizadores. Também você pode comprar estantes cromadas, está na moda, hein? Aqui no Rio isso está bombando. Enfim, e essas estantes cromadas você encontra nas casas de organização. Elas têm N modelos diferenciados e vários preços. Elas começam a partir de R$ 89,00. Uma boa solução para a área de serviço é você dispor de bastante material organizador. Separe o material de limpeza. Então você pode usar cestos para material de limpeza pesada, cestos para material de limpeza do fogão, do chão, de coisas que vão na máquina de lavar roupa, coisas que são para passar a roupa. Separe dessa maneira, coloque cestos para as coisas que você mais usa. Por exemplo, você deve ter muito na sua casa. Você pode fazer um cesto grande para as lâmpadas, um cesto para colocar as mangueiras, ou então você pode enrolar a mangueira do jardim num aro de carro e pendurar isso e furar a parede e colocar. Fica bem fácil. Você pode colocar ganchos para você prender a vassoura. Você pode colocar ganchinhos para você prender pá, flanelas num cestinho dobradas, flanelas para um cestinho para você colocar as esponjas, as buchas, enfim, vários tipos de material organizador. O material organizador é uma boa solução. Aí as alunas sempre me perguntam isso no curso. Samantha, e se eu não tenho material organizador? Eu não consigo organizar? Então eu vou te contar, olha, o material organizador, ele é um caminho, ele é um meio, ele facilita essa organização. Agora, ele não é a condição sine qua non para isso. Você pode perfeitamente organizar sem o material, mas com o material fica mais fácil manter essa organização. Ficou fácil?